casa de restauração. Essa graça que está sobre as nossas vidas sejam derramadas e ampliadas sobre todos aqueles que estão perto de nós. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós estamos iniciando o mês de agosto, e esse mês não é o mês do desgosto, nem é o mês da metáfora de que é agosto de Deus, mas esse é o mês da sua bênção, esse é o mês da resposta, esse é o mês da graça de Deus ser derramada sobre a sua vida, esse é o mês da sua vitória, diz amém? E dentro desse mês nós temos algumas coisas especiais. Por exemplo, no dia 9 de agosto, nós vamos ter a Festa da Roça, Betel na Roça, lá no prédio em Santa Bárbara. E no dia 16, aqui no Jardim Catarina, lá no sítio Betel, a Festa da Roça, a maior festa de São Gonçalo. Olha o que eu estou lhe dizendo, a maior festa de São Gonçalo. Festa de crente, irmão. Não tem bebida, mas tem alegria, tem festa. Nós vamos nos divertir na presença do Senhor. E vou lhe dizer mais, essa festa ela é evangelística. Vai pregar lá, pastor? Não. Mas no convívio conosco, na alegria dos crentes, as pessoas são comovidas e vêm para a igreja, vêm para Jesus. Suas vidas são transformadas. Então leve um visitante, leve um vizinho, leve um amigo. Não é uma festa fechada, não tem porteira fechada, não é só para quem é da igreja, é para todas as pessoas que você conhece, pode trazer, vai ser bênção. Deixa eu dizer mais uma coisa, vai caracterizado, coloca lá sua blusa xadrez, faz o remendo na calça, coloca o chapéu, e vou lhe dizer algo mais ainda, não vá de qualquer jeito, irmão. Camisa do Flamengo, do Vasco, do Botafogo e do Fluminense não é roupa de quadrilha nem de festa da roça. Deixa esse treco em casa e vai vestido conforme você precisa ir. Quem me entendeu diz amém? Amém. Glória a Deus. No último sábado de agosto, nós vamos ter o nosso penúltimo encontro do ano. Só que dessa vez é um encontro de um dia só. Vai acontecer lá no prédio da 44, começa às 8 da manhã e vai até às 6 da tarde, mais ou menos. Então essa é a oportunidade das pessoas que têm dificuldade de dormir no sítio, que tem dificuldade por causa de crianças ou por conta de trabalho, é só um dia que vai se dispor e nós vamos ter uma grande festa para Deus ali no último sábado de agosto, dia 30 de agosto. Quem entendeu comigo diz amém? Amém. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, né? O mêsinho abençoado. E tem mais novidade por aí. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Eu creio que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Repita comigo assim, é o tema dessa noite, como vencer o cansaço. Como vencer o cansaço é que nós vamos aprender hoje. Fui muito ministrado quando ouvi essa palavra, é uma palavra do pastor Aloysio, que eu fiz aqui uma transliteração para nós, do jeitinho Betel de ser, mas como vencer o cansaço. E essa noite, quando eu estava orando sobre isso, quando saí daqui do evento de casais, Deus me fez lembrar algumas coisas que aconteceram ainda no começo do ano, entre elas um sonho que eu contei para vocês, e desse sonho nasceu aquela canção, né? Eu vou ficar de pé, já estou me lembrando de um canso, né? Tudo podes fazer. Naquela época, você deve se lembrar disso, se não se lembra, tem lá no YouTube essa pregação. Tinha um momento em que, simbolicamente, todo lixo precisava ser queimado numa fogueira, e isso subia com uma fumaça muito grande. No sonho era o Leon, e subia uma fumaça muito grande sobre ele, e Deus essa noite me mostrou duas coisas, dois tipos de lixo que precisam ser queimados. Um, já ministrei bastante a respeito dele, que é o fermento. Fala? Fermento. E outro nós vamos ver nessa noite, o segundo tipo de lixo que precisa ser queimado. A semana passada, ou retrasada, são muitas semanas, né, e muitas pregações, nós estamos falando a respeito da panela de morte, onde Eliseu mandou os profetas colherem legumes silvestres, colocar dentro da panela para poder fazer uma refeição, era um tempo de fome, e aqueles meninos, aqueles jovens profetas, colheram alguma coisa das quais eles não conheciam, e colocaram dentro da panela, e quando foram comer, descobriram que tinha morte na panela. E para transformar a morte da panela em vida, Eliseu jogou farinha dentro. A farinha simboliza Jesus. Vamos repetir comigo? A farinha simboliza Jesus. Porque o grão de trigo que caindo na terra, ele morreu. Ele foi esmagado no chicote, ele foi esmagado na tortura, até que depois ele morreu por nós.
E sabe, o grão de trigo se tornou a fina flor da farinha, como diz o livro de Levítico. Então, onde tem farinha, tem vida. Olha para mim e repete: onde tem farinha, tem vida. Mas onde tem fermento, tem morte. Não estou aqui na qualidade de Masterchef, nem falando de cozinha. Porque quando a gente quer que alguma coisa, uma massa cresça, se coloca fermento. Não é isso, meu jovem padeiro? Mas aqui não estou falando de pães, nem de pizza, nem de massa, nem... Mas assim, quando você mais coloca fermento, mais permite que fermento entre na sua panela, mais morte você está colocando dentro dela. E eu gostaria muito de dizer que aquelas mensagens, e que nós aniquilamos e anulamos todo o fermento no meio da igreja, mas isso seria tolice, não é verdade. Fermentos são aquelas falácias, aquelas narrativas, aquelas... verdades tortas ou meias verdades que se levantam no meio de uma situação e as pessoas começam a acreditar naquilo. E quando eu estou falando hoje a respeito de cansaço, eu quero dizer que o fermento, sim, ele é um grande motivo de nós estarmos cansados. E eu vou mostrar isso para vocês hoje. Sabe, o cansaço ele produz desânimo. E quando você começa a encher a sua panela de fermento, das opiniões e das falas dos outros, você está ouvindo muita coisa, e muitas dessas coisas vai trazer um cansaço para você, e esse cansaço ele vai se desenvolver na sua alma como uma forma de desânimo. Então o cansaço ele vem quando nós tentamos durante um longo período de tempo conseguir ou conquistar alguma coisa, e aquilo não é, a resposta não vem como nós esperávamos. Então isso dá vontade de ficar prostrado, dá vontade de parar, a gente perde a energia, parece que nós não temos mais forças para continuar. Então o cansaço ele vem depois de longas batalhas, de grandes lutas, muito tempo lutando pela mesma coisa, muito tempo esperando o milagre, muito tempo esperando a cura. A alma começa a ficar cansada, cansado de orar, cansado de pedir a Deus por aquela cura, por aquele milagre, parece que nada acontece, cansado de lutar pelo casamento e cada vez está ficando mais difícil, cansado de lutar pela conversão do seu marido, da sua esposa, do seu cônjuge, cansado de orar pela libertação do filho, e quanto mais oramos, parece que as coisas vão ficando pior e pior e pior e pior, e isso faz com que a nossa alma fique cansada. Esse é o resultado, cansados. A gente cansa de fazer isso, cansa de lutar pela provisão e pela prosperidade, cansa. E tenta passar num concurso e não consegue, tenta um emprego e não consegue, quando consegue, não consegue firmar-se no emprego, e não consegue fazer uma empresa, abrir uma empresa, e quando abre, não consegue fazê-la prosperar, e a gente coloca todo o nosso esforço naquilo, mas parece que nada adianta, e quando essas coisas acontecem, trazem para nós o quê? Cansaço. Sabe, parece que ninguém mais se importa com aquilo, só você. Mas você já orou, já jejuou, já fez propósito, tudo da maneira certa, mas os resultados, eles não chegam. E aí o que acontece? Vem o cansaço. E junto com o cansaço, vem o desânimo. Diga misericórdia. Vou lhe dizer algo. Se você não tomar cuidado, isso vai terminar em desistência. Você vai acabar desistindo de tudo que você já fez, de todo o trabalho que você teve, de toda a graça de Deus que você já recebeu. E hoje na Bíblia nós vamos ver o que Paulo fala a esse respeito. Quem está preparado diz amém. Vire para quem está ao seu lado, diga assim, vamos juntos. Gálatas capítulo 6, versículo 9, é o texto que nós vamos ler. Gálatas 6, 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, senão, diga, desanimarmos, senão desanimarmos, nem desistirmos. Então há uma promessa, há uma palavra de Deus para aqueles que são perseverantes naquilo que Deus mesmo entregou como palavra e como promessa. Eu quero chamar a sua atenção aqui e dizer que fazer o bem é a mesma coisa do que fazer a coisa certa. É você sempre procurar fazer a coisa certa. Então aí são sinônimos dentro dessa palavra. E diferente do cansaço físico, quando você se esforça muito e depois necessariamente vai ter que parar, descansar, se alimentar, se hidratar para poder readquirir as energias do seu corpo, o cansaço mental, o cansaço emocional, o cansaço da alma, ele é completamente diferente. Por quê? Porque ele é controlado na sua mente. O cansaço físico você não consegue, mas o cansaço da alma, ele é controlado na sua mente. Quem está me entendendo diz amém? Então cuide dos seus pensamentos. Sabe, os seus pensamentos é como se fosse aquela panela de Eliseu. Cuidado com o que você permite entrar nele.
Cuidado com o fermento que está tentando entrar dentro da panela. Desculpa eu chamar a sua mente de panela. Né? Isso é uma coisa que a gente faz com o Jean, que é de casa, né? Tem um panelão ali. Então me perdoe. Mas assim, não deixa que essa panela fique cheia de fermento. Fermento sozinho não resolve nada. É melhor que o fermento saia e que entre muita farinha. Diz amém? Diz que um pouquinho só de fermento leveda a massa toda. Então, quanto mais farinha, melhor. Quanto mais de Jesus na sua mente, melhor. Então, Paulo, ele não está dizendo que nós não vamos nos cansar. Ele não está dizendo que a gente não vai desanimar. Mas o que ele está dizendo é que apesar de estarmos sujeitos ao cansaço, apesar de estarmos sujeitos ao desânimo, apesar de estarmos sujeitos a todas essas coisas, nós não devemos entrar em culpa, em condenação e nem em acusação. Porque vai cansar. Em algum momento, uma situação ou outra, uma circunstância da vida vai te levar ao cansaço, vai te levar a um desgaste emocional, e isso é normal. Quando a colheita demora, quando você se esforça muito por uma coisa e parece que não vai dar resultado, a gente acaba cansando. Mas não permita que esse cansaço se transforme em desistência. Então, Paulo, ele lida com esse cansaço como se ele fosse uma coisa normal, uma coisa que não pudesse ser evitada. Uma coisa que não tem jeito. Em algum momento na sua vida você vai acabar se cansando. Mas ele nos deixa uma advertência. Nós precisamos lutar contra isso. Diga, lutar contra o cansaço. Não estou falando do cansaço físico, entenda. Lutar contra o cansaço emocional. E sim, nós podemos lutar contra esse cansaço. Ele nos adverte, lute contra isso, não se conforme, não aceite isso na sua vida. Sabe, eu vou lhe dizer algo que talvez lhe choque, mas nós escolhemos ficar cansados. E nós usamos isso como desculpa, muitas das vezes, para não fazer aquilo que é certo. Então a gente tem algum motivo, a gente tem alguma razão, olha para mim, para a gente poder justificar o nosso cansaço, por esse motivo, por aquele motivo, ou por outro motivo. Isso se transforma numa grande desculpa e a gente começa a se escorar e usar isso como muleta na nossa vida. Por isso a advertência de Paulo é: não se canse de fazer o bem. Vamos repetir? Não se canse de fazer o bem. Não se canse de fazer a coisa certa. Não se canse de fazer a coisa certa. Sabe, na minha história, na minha vida, não quero falar aqui da minha vida, mas só um pouquinho, eu já fui tentado a ficar desistido, desanimado e cansado muitas, e esses muitas continuam muitas vezes. Por quê? Porque na vida a gente faz o bem. A gente sempre procura fazer o bem, e muitas das vezes que nós fazemos o bem, nós acabamos colhendo o mal. E isso vai fazendo com que a alma se canse. Ajuda um, ajuda outro, ajuda um terceiro, o retrospecto, a resposta é negativa, a resposta é ruim, e isso vai trazendo um cansaço, e daqui a pouco o fermento começa a entrar. E qual é o fermento? Alguém vai dizer: não adianta investir nisso, para que investir em pessoas? Para que ficar tratando disso? Para que colocar a mão nesse lugar? Para que se meter nessa situação? E a alma vai ficando cansada e a gente acaba desistindo daquilo que nós estamos fazendo. E a resposta, a palavra que a gente ouve muitas das vezes é assim: é melhor desistir disso. Não adianta tentar lutar. Sabe, essa é a guerra. E quantas vezes essas guerras elas vêm de forma tão cruel, tão difíceis. Sabe, a gente ajuda pessoas em situações das mais difíceis, situações de uma derrota tremenda, sabe, de pecado, tem que botar a mão na lama, tem que botar a mão no lodo para poder se desfazer daquilo. Investe dinheiro, investe tempo, investe recurso, levanta as pessoas, trata delas, coloca elas no ministério, coloca elas em posição de liderança, coloca elas em posição de liderança, coloca elas em posição de honra. E na melhor das hipóteses, no final disso tudo, que a gente consegue ver as costas da pessoa indo embora. Depois de todo o trabalho, depois de todo o investimento. Mas esse é o melhor. E se o melhor é a pessoa virar as costas e deixar para lá, imagina que não é o pior. Quem é líder sabe disso, já deve ter passado por isso em algum momento. As pessoas simplesmente vão e ainda vão falando mal. Ainda vão com pedras na mão para poder atirar e responsabilizar outras pessoas pelas suas próprias escolhas e pelas suas próprias decisões. E nós precisamos entender que essas coisas são fermento, e essas coisas de fato cansam as pessoas, cansam no casamento, né? Aquela história da toalha molhada.
A toalha molhada um dia, a toalha... Pastor Bessa disse que não podia falar sobre isso. Tá, mas a toalha molhada um dia, eu estou com o microfone, a toalha molhada 2 dias, a toalha molhada 30 dias, a toalha molhada 30 anos. Desanima, cansa. E chega a hora que... E pior que quando a toalha molhada só está do meu lado da cama. Eu estou dizendo que muitas coisas que acontecem todo dia, acaba nos cansando, nos tirando a motivação e fazendo com que a gente fique desanimado. Sabe, quantas vezes você já fez o bem e a colheita que você esperava não veio? Se esforçou tanto naquele emprego, se esforçou tanto naquela situação e o resultado foi ruim. E isso cansa. E você fica cansado e fica desanimado e aí começa a justificar o seu desânimo em cima desse tipo de argumento. Eu quero lembrar você de uma coisa. No que diz respeito ao ministério, à igreja, a Deus, você não está fazendo para pessoas. Porque quando você ajuda, vamos dar uma virada para melhorar isso, né? Senão vai ser aqui, oh meu Deus, um culto da lamúria e do lamento. Não é isso que é a verdade. Mas quando você ajuda pessoas, as pessoas que você está ajudando, está ministrando, está levantando, está investindo, essas pessoas, elas são abençoadas. Mas você não está fazendo necessariamente para pessoas, você está fazendo para Deus. Porque a colheita que Ele prometeu, quem lhe prometeu a colheita não é a pessoa que virou as costas para você, mas quem prometeu a colheita para você é Deus. E Deus, quando promete, Ele cumpre. Vamos repetir? Quando Deus promete, Deus cumpre. Então isso é fruto de um relacionamento seu com Deus. Você está fazendo para Ele, sabe? E a sua colheita, se você não desistir nem desanimar, ela vai ser certa. Mas vamos voltar no versículo aqui. Tiago, bota esse versículo rápido. Pensei que ele estava vendo futebol ali, né? Vigília aí. E não nos cansemos de fazer o quê? Não se canse. Lute contra esse cansaço. Se Paulo está dizendo que você não precisa se cansar, é porque você não precisa se cansar. Não deixe que esse fermento entre na sua mente. Esse é o segredo, é assim que eu faço. As pessoas viram, as pessoas falam, as pessoas fazem, mas isso não vai me dominar. Eu vou colocar farinha na minha mente, na minha panela, não vou colocar fermento. Não permito que o fermento entre, senão eu desisto. Desisto de você, desisto de você, desisto de você, desisto disso aqui, desisto de tudo e eu não vou desistir. Por quê? Porque eu controlo isso, esse cansaço ele é mental. Então assim, não se canse de fazer o bem, porque em pouco tempo, diga pouco tempo, teremos o quê? Uma grande colheita de bênção. Quantos querem participar da colheita? Quantos querem ser abençoados? Não desista de fazer aquilo que é certo, porque se você desistir, aquele cansaço lá de cima, ele vai te levar ao desânimo e diga desânimo e desistência. Não permita que isso aconteça. Você tem o poder. Isso é mais forte que eu. Não é. E vou repetir mais uma vez. Não é. Nada é mais forte do que a sua mente concentrada. Então a minha palavra para você nessa noite é: não desista. De manhã eu não falei nada porque estava na frente dele, mas não desistir da coisa certa. Aí você avalia se é certo, se não é, e não desiste. Nunca desista da coisa certa, lembrou, né? Nunca desista da coisa certa, nunca desista de fazer o que é certo, nunca desista de fazer o bem, sabe? Não invente histórias, não crie argumentos, faça aquilo que é certo. Quem está me entendendo diz amém? Mas eu estou fazendo uma coisa que nunca acontece, você precisa avaliar se está certo. Porque se estiver fazendo errado, aí é melhor tu desistir e passar a fazer a coisa certa. Porque a palavra de Paulo é: não desiste de fazer a coisa certa. Quem está me entendendo diz amém. Já falei isso, né? Amém. Agora eu quero ver na vida de Davi com você, como essa coisa acontece e como, assim, na história desse homem de Deus, foi o dia mais difícil da vida dele. Sabe, Davi também teve um dia muito difícil. Eu queria que você se espelhasse nisso. E antes de mais nada, eu quero dizer que o dia difícil na vida de Davi não foi o dia que ele enfrentou Golias, que é a história que todo mundo conhece. Não foi. Aquele foi o dia da sua maior glória. Mas teve um dia difícil, um dia muito difícil. E nós vamos ver como ele se comportou. Então, antes de eu ler o texto agora, eu queria trazer você para uma contextualização dessa palavra. Talvez você não conheça a história direito, mas lá em 1 Samuel,
todo praticamente da metade do livro para frente conta a história de Davi, depois você pode acompanhar essa história lá em nome de Jesus. Eu não vou ler os textos aqui, porque senão seria muito demorado e muito longo. Mas Davi era um pastor, ele era um pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Então ele tinha um rebanho, um pequeno rebanho, e um dia o profeta Samuel foi à casa de Jessé, pai de Davi, para ungí-lo como rei de Israel. Deus já havia rejeitado Saul por causa das suas atitudes, e agora Samuel vai à casa de Jessé. E todos os filhos de Jessé são passados na frente de Samuel, e nenhum deles é o escolhido. Deus não escolhe nenhum deles. E Samuel pergunta: acabaram seus filhos? Não tem mais ninguém? Tem umzinho, tem um pequenininho, tal, o Russinho, que está lá tomando conta das ovelhas. Então traz ele, nós não vamos comer e não vamos fazer a oferta enquanto ele não vier. E quando ele veio, Deus falou: esse é o cara. Davi era o cara. E Samuel então pega o chifre, o chofar, e derrama óleo sobre a cabeça de Davi e unge ele como o novo rei de Israel. Irmão, tudo isso na moita, porque se Saul ficasse sabendo, cabeças rolariam. E não passou muito tempo, houve uma guerra, como de costume, entre Israel e os filisteus. E naquela guerra, Davi, ainda muito jovem, para ombrar no exército de Israel, embora seus 3 irmãos mais velhos estivessem na luta, ele foi enviado até a batalha para poder ver como estavam os irmãos e levar presentes, queijos que seu pai havia mandado para os seus irmãos, para o comandante da guarda, da batalha, o general, e também para o rei Saul. E quando ele chega lá, ele ouve um gigante chamado Golias zombando do povo de Israel, desafiando Israel para uma luta. E você conhece a história, Davi diz assim: não fiquem tristes por causa desse incircunciso, teu servo vai lutar. Naquele momento, Davi estava lutando uma guerra de Saul. Tem guerras que precisam ser guerreadas pelo líder. Tem problemas que só o líder resolve. Tem problemas que é o presidente da república que tem que resolver, ele não pode terceirizar. Tem problema que é o dono da empresa que precisa resolver, ele não pode terceirizar. Tem problemas que é o chefe da família, o pai de família que precisa resolver, não pode ser terceirizado. Mas naquele momento Saul estava apavorado por causa do tamanho de Golias. E ficou com medo, era um gigante de mais de 3 metros de altura, e Davi, um jovenzinho, talvez com uns 15 anos ou um pouquinho mais, disse: teu servo vai lutar. E lutou. E no final ele venceu. Todos nós conhecemos essa história. E isso elevou Davi de patamar aos olhos do povo. E Saul foi obrigado a trazê-lo agora para o palácio. Mas Saul era um rei atormentado, oprimido, e de vez em quando a opressão era tão grande que Davi precisava ministrar na vida dele para que ele fosse liberto da opressão maligna, tocando harpa, cantando, ministrando. E Davi fazia isso, e Davi ajudava. Olha só, Davi ele saiu de trás da malhada, ele foi ungido como rei, lutou a guerra do rei, ministrava para o rei ser liberto, e sabe o que ele recebeu em troca? O rei tentava matar ele, de tudo quanto era jeito. Uma vez tacou uma lança na parede para cravar ele na parede, e Davi precisou fugir. Irmãos, foram 13 anos de Davi fugindo de Saul. É muito difícil você fugir do rei, o rei tem olhos em todos os lugares, e ele precisou fugir. E a fuga de Davi foi tão grande, no meio do deserto, dos lugares ermos. Davi precisou morar em uma caverna. Em determinado momento ele precisou se esconder no meio dos filisteus, inimigos crassos do rei de Israel. Ele precisou ir para a terra de Golias, que ele havia matado, em Gate, e se escondia ali. Ele se associou ao exército filisteu para poder fugir de Saul. E que mal ele fez a Saul! Guerreou no lugar dele, ministrou para que ele fosse curado. E sabe quando esse tipo de situação acontece conosco, nós ficamos cansados. E ele pode pensar: será que vale a pena isso tudo? Você conhece essa história? Sabe que mais de uma vez ele teve Saul nas mãos, porque Saul deu vontade no banheiro, ele estava na caverna que ele morava, e ele rasgou um pedaço, cortou um pedaço da túnica de Saul e disse: aquele aqui, rei, eu podia ter acabado com a sua vida, mas eu não fiz isso. Sabe, nesse período se juntaram a Davi muitos homens de bem, muitos homens com muito poder aquisitivo, homens corajosos e valentes, não, endividados, problemáticos, desmerecidos, desesperados, amargurados, angustiados, todo tipo de gente. Mais de 600 homens se juntaram a Davi dentro desse período e se transformaram nos desajustados de Davi. O rei de Israel, ungido por Deus, que tinha uma promessa de Deus, agora ele era líder de um bando de desajustados. Bando esse que acreditou no ministério de Davi e se juntou a ele,
que passou a ser perseguido, assim como Davi era perseguido, porque acreditou nele. E assim Davi viveu durante 13 anos, mais ou menos. Alguns dizem 13, outros dizem 15, sendo injustiçado, alguém perseguindo ele, procurando matá-lo, acabar com a vida dele, porque tinha medo do poder de Deus na vida dele. Quem me entendeu aqui diz amém, que eu vou tomar uma água. Irmão, isso irrita muitas pessoas, porque aquele que vive baseado na lei e na sua justiça não aceita isso. Isso não é justo. O fulano está todo errado e agora já está assim. Como é que isso acontece com ele? Não tem justiça aqui? Tem sim, irmão, tem a justiça de Cristo. Essa é a tendência da carne. Não se condene por causa disso. Eu não quero jogar um peso excessivo nas suas costas. Apenas confie em Deus e na justiça de Cristo, não na sua justiça própria. E aí você vai ver, seu casamento vai dar certo. Diz amém. É só esse pessoal que é casado que disse amém? Então tá bom, eu vou tentar de uma forma diferente. Não confie no seu talento, na sua capacidade. Confie na justiça de Cristo. Deus vai conseguir um casamento para você. Tá fraco também? Eu acho que quem está casado quer separar e quem está sozinho não quer casar. Não entendo isso. Hein, Coelho? O filho pródigo é um exemplo disso. O filho pródigo é um safado. Desculpa dizer isso aqui. É um safado. Ele pegou o dinheiro da herança do pai dele, o dinheiro da família, meteu o pé e foi gastar com prostituta, bebedeira e droga. As drogas da época, né? Se fosse hoje, ele ia ficar duro muito mais rápido. No final, todo mundo sabe que ele acabou tendo que cuidar de porco. E um dia, lá na sua miséria, no dia mais difícil da vida dele, pensou assim, pô, os empregados do meu pai têm fartura e eu estou aqui morrendo de fome, que é isso? Vou voltar para a casa do meu pai. E preparou um discurso. Ah, pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um de seu jornaleiro. E foi caminhando de volta, todo sujo, fedendo, descalço, e decorando o discurso. Quando ele chegou na cidade para encurtar, o pai dele correu, abraçou ele, e diz assim, dá um banho nele. Acho que não deu nem tempo de dar um banho, né? Eu tinha dado um banho primeiro, né? Porque eu vou te contar, né? Fedendo a porca é duro, né? Mas que nada, o amor do pai era tão grande que abraçou o cara, abraçou o garoto, fedido. Colocou uma roupa nele. Essa roupa tem um símbolo tão maravilhoso. Colocou sandália no pé dele. Porque filho não anda descalço. Filho faz parte da família. E colocou um anel no dedo dele. O anel. Eu quero falar do anel. Aquele safado, ele gastou o dinheiro da herança com prostituta, com bebida e com essas coisas. E o anel, naquela época, era o cartão de crédito. Porque quando se comprava, quando se vendia, o anel, ele tinha um selo que era carimbado, como se fosse um carimbo hoje, no documento, dizendo, eu assumo a dívida. E aquele anel era um anel de família. Não, você devia dar um anel desse para mim. Hein? Ué. Ele vai dizer, eu não sou seu pai. Pois é. Mas o que eu quero dizer para você, o nosso pai, ele dá um anel desse para cada um de nós. Porque ele está restaurando você. O que aquele filho pródigo fez? Só aquilo que você pensou aí. Só isso que ele fez. Mas Deus agora, Deus é tão gracioso que coloca o anel. Qual o problema dessa história? O problema é o irmão mais velho. O irmão mais velho. Tem sempre um irmão. Na igreja nós somos uma grande família, nós temos um pai e todos nós somos o quê? E tem sempre o irmão. Ah, o irmão, aquele abençoado. Aquele abençoado daquele irmão. Quando o irmão viu a festa, ficou indignado. Ele não queria saber daquilo, o que aconteceu. Esse safado, miserável, gastou o dinheiro da família e agora o meu pai dá uma festa para ele. Enquanto isso, o mais novo estava fazendo o quê? Desfrutando da festa. Ei, comendo, bebendo, com a sua roupa nova, com o seu anelzão no dedo, já pensando em comprar um camelo novo, 0 quilômetro, para curtir com as meninas, sabe? Aí agora ele estava lá desfrutando do melhor e ele não estava nem pensando nisso, enquanto o mais velho estava todo cheio de justiça própria, dizendo, meu pai não é justo comigo. Gente, o pai é Deus e os irmãos somos nós. Ou você está cheio da sua justiça e às vezes você não cresce, não prospera, não vinga, não vence, porque está sempre olhando para o irmão. Ou você é o filho pródigo. Não necessariamente precisa ser um safado,
mas você recebe aquilo que Deus te dá pela graça. De graça eu recebo, de graça eu dou. Essa é a bondade de Deus, esse é o amor de Deus. Não fica zangado com Deus porque Ele é bom, não. Ele é bom para o seu irmão, mas Ele é bom para você também. Quantos acreditam na bondade de Deus? Eu tenho umas 3 pessoas que acreditam na bondade de Deus. Os outros acreditam em quê? Quantos acreditam na bondade de Deus? Amém. Então... Mas Deus é bom para você, mas Ele é bom também para aquela pessoa que você não gosta, aquele encardido que virou as costas para você e fica atacando pedra em você. Aquele que você fica torcendo assim, aquele miserável vai ver o meu sucesso. Deus ama ele também. Deus ama o pródigo safado, mas ama também o filho mais velho. Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Sabe, essa é a palavra para nós. Sabe, não importa se você andou miseravelmente no pecado ou se você está vivendo certinho o tempo todo. E às vezes aquele que viveu miseravelmente no pecado recebe muito mais e muito mais rápido. Por quê? Porque ele não está nem aí. Ele sabe que ele não merece. Então ele não vai chegar diante do pai e dizer assim, me dá a minha parte. Isso ele já fez lá atrás. Ele vai dizer, eu não tenho parte nenhuma. E o pai disse assim, vem cá e me dá um abraço. O que ele vai fazer? Ele vai correr e vai abraçar o pai. Quem está me entendendo diz amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, é muito bom ser crente. Mas é muito difícil de entender isso. Porque a gente quer que tenha justiça. Se Deus exercer justiça sobre a sua vida, você não estaria aqui. Porque todos pecaram. E destituídos, separados estão da graça de Deus. Senão Jesus não precisava ter vindo, irmão. Para quê? Se você é justo, não precisa de Jesus. Mas o Pai, Ele nos ama. E Davi viveu 13 anos sofrendo disso. Repete comigo assim, a virada de Davi. Essa é a parte que eu mais gosto, mas que menos dá tempo de eu falar, né? Falei muito da coisa ruim, mas agora eu quero falar da coisa boa. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo bom para você. Deus tem uma resposta para a sua crise. Agora, você precisa estar disposto a ouvir. Às vezes, eu disse isso semana passada, a gente não ora porque não quer saber a resposta. Senhor, devo dar o dízimo? Quem faz essa pergunta para Deus? Ninguém, você já sabe a resposta. E como você não quer ouvir a resposta, você não pergunta. Eu estou apaixonado por um rapaz, mas ele não é crente. Muito pelo contrário. Deus, meu pai, eu devo casar com ele? Quem é que faz essa pergunta? Ninguém, porque já sabe a resposta. Às vezes a gente não anda certo, porque não quer. A gente insiste em ficar amargurado, a gente insiste em ficar angustiado e ficar chorando. Uma escolha hoje pode fazer você chorar o resto da vida. 1 Samuel 30, o finalzinho do versículo diz assim, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Sabe, Davi se fortaleceu no Senhor, porque o Senhor é a única fonte de fortaleza que nós temos. É no Senhor que nós podemos e devemos nos fortalecer. Essa foi a virada de Davi. Ela é a nossa única fonte. Sabe, você pode ser ajudado por uma pessoa, pelo seu irmão, pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu líder, pelo seu pastor, mas no final, quem vai fortalecer a sua vida é o Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, e esse é o Senhor. Você precisa crer na palavra da promessa. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. O que Davi fez naquela situação? Tudo era o caos, mas ele creu numa promessa. Deus disse para ele, vai, e ele foi. Ele perguntou, eu vou vencer? Deus disse, vai, e ele acreditou. E naquele momento ele estava se lembrando que há 13 anos atrás jogou óleo na cabeça dele e disse, você vai ser rei. Se eu vou ser rei, eu não vou morrer. Se eu vou ser rei, eu não vou fracassar. Se eu vou ser rei, se Deus me prometeu, Ele vai cumprir. Quem tem promessa aqui diz amém? Não desista, tem uma promessa, tem uma nuvenzinha lá no fundo. Esse é o sinal que a sua bênção está chegando. O versículo 7 diz assim, então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga para mim, traz para mim o colete sacerdotal. E Abiatar trouxe ali para ele o colete sacerdotal, a estola, a túnica sacerdotal. Sabe, Davi ele foi ungido para ser rei e não sacerdote. E aquela estola sacerdotal, aquele colete sacerdotal não era dele. Não era a unção que ele tinha, mas Davi ele foi um homem que viveu fora do seu tempo, por isso ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele entendeu a graça mais de 1000 anos, talvez 1000 anos antes de Jesus chegar e anunciar o tempo em que nós estamos vivendo hoje. Ele já entendeu aquilo, e sabe o que ele fez? Diga assim, ele se vestiu, não, melhor, ele se revestiu, diga revestiu.
Ele se revestiu da graça de Deus, ele se revestiu como o sacerdote. O sacerdote era vestido de Cristo, tudo que estava em cima do sacerdote, as suas vestes, apontavam para Jesus, para o Filho de Deus. Então aquela estola simbolizava uma túnica, a cobertura do sacerdote. Ele se revestiu da justiça de Cristo. Ele estava chorando, desesperado, ele estava angustiado, ele estava amargurado, ele precisava de uma resposta. Eu quero dizer para você que a resposta não está na amargura, a resposta não está no desânimo, a resposta não está no cansaço, a resposta não está no choro, a resposta está em se revestir de Cristo. A resposta não está na sua justiça. Eu não estou dizendo que você não foi injustiçado, que você não foi traído, que alguma coisa ruim não aconteceu na sua vida, mas o que eu quero dizer é que se você continuar nesse ponto, nada vai mudar. Você vai caminhando no sentido da desistência, do desespero, e no final não vai ter absolutamente nada. Deus quer mudar a história da sua vida nessa noite. Eu digo amém por você. Então aqui, até aquele momento era choro, era angústia, era amargura, mas quando ele se reveste do Cordeiro, quando ele se coloca a capa de Cristo, ali da unção, tudo muda na vida dele. Deus quer mudar essa história. Você pode estar 30 anos aqui, não, porque aqui eu tenho 20 e poucos, né? 30 anos eu vou fazer de ministério, com muitas crises, com muita perseguição, com muito problema e muitas coisas que eu não vou ficar dizendo aqui, porque você pode querer associar o nome de alguém que os mais antigos conhecem. Mas sabe, se eu ficar pensando nisso, eu estou colocando o fermento dentro da minha panela. Eu preciso colocar Cristo na minha panela e eu não vou desistir. E o que Deus está dizendo é: não desista, não desista de fazer a coisa certa, não desista de tomar a decisão certa, não desista, não desista, não desanime, não se canse. Diga: eu não me canso. Nós não vamos cantar música, mas diga, tem uma música antiga aí que o Gleice cantava com o Dudu. E eu ia ouvir de tarde para aprender a melodia, mas melhor não. Eu gosto de... Eu não me canso, e ficava repetindo isso 300 vezes. E era a música mais cansativa que tinha, porque repetia: eu não me canso, mas a palavra é essa: não se canse, não se permita ficar cansado. 1 Samuel, isso é dos mais antigos, hein? Hã? Glauber, lembra dessa? Tu lembra dessa? Não vou pedir para tocar não, fica em paz. Deixa eu falar, esse não lembra. Isso é coisa dos antigos. 1 Samuel capítulo 30, versículos 18 a 20. Fica triste não. Não, ele salvou, ele falou: nada vivo, não, nada nascido ainda não. Ele nasceu de novo depois disso. Manda o Pix. Vai que ele fica cheio de justiça própria e vai embora. Diz: eu não vou tocar mais não. Crente é assim, irmão. Ele não pode, ninguém pode pisar no calo dele. E ele quer ir diante de Deus baseado nessa justiça. Eu estou aqui, Senhor, igual aquele fariseu. E graças eu dou ao Senhor, porque eu não sou igual aquele. Nunca recebe nada de Deus. 1 Samuel capítulo 30, 18 a 20 diz assim: Davi recuperou tudo. Diga: recuperou tudo. Ele recuperou tudo que os amalequias haviam tomado, resgatou suas esposas, não faltava coisa alguma, nem pequeno, nem grande, nem filho, nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido roubado. Diga: restituição. Mas quando Deus restitui, nós já aprendemos isso, não é simplesmente devolver o que você perdeu. Davi trouxe tudo de volta. Mas o versículo 20 diz assim: Davi também recuperou todos os rebanhos e seus companheiros os levaram à frente dos outros animais. E disseram para ele assim: esse despojo, repete comigo, esse despojo pertence a Davi. Quando você vencer, Deus tem um despojo preparado para você. Não é só o que você perdeu. Deus vai restituir o que você perdeu e vai te dar muito mais. 5 vezes mais. Pelo menos 5 vezes mais é a promessa de Deus para a sua vida. Mas não pode desistir, porque se você desiste, você abriu mão de tudo aquilo e volta lá para o começo. Volta para uma nova guerra, para uma nova luta, para uma nova história, e tudo aquilo que era bênção, que estava chegando, você perdeu porque você desistiu. Eu quero terminar com uma história. Depois nós vamos orar, e nós vamos cear e vamos nos revestir de Cristo. Vamos abandonar a justiça própria, porque nós não vamos nos apresentar de Deus baseados na nossa justiça. Eu não sei se você entendeu, eu vou repetir numa frase. Davi e seus homens ficaram angustiados, ficaram amargurados e choraram, porque eles estavam baseando a sua derrota ou a sua vitória
nos méritos deles. E quando isso mudou? Quando Davi foi ao sacerdote e se revestiu do colete que representa as vestes de Jesus. Quando o filho pródigo volta para casa, o pai coloca a sandália no pé dele e diz: você não é mais um escravo, você volta a ser filho. Quando coloca a roupa nova nele, está devolvendo para ele a túnica de Cristo, está colocando a roupa do perdão. E quem é perdoado e não é escravo precisa ter o anel da família, que garante. Sabe, Davi, ele estava vivendo essa vida toda, essa vida louca toda durante, 13, 15 anos. E tem uma coisa que ele não sabia, mas que o diabo sabia. O diabo sabia que o dia da bênção dele estava chegando. O diabo tentou matar Davi de todos os jeitos. Eu acho que o diabo achava que Davi ia ser o Cristo. Ele tentou matar Davi. Tentou com Golias, tentou com o leão, tentou com o urso, tentou com os irmãos, tentou com Saul, tentou com o Filisteu, tentou com o exército, tentou. E agora, como a última esperança dele era fazer com que Davi fracassasse e fosse morto pelos seus próprios homens. Mas Davi se fortaleceu no Senhor. E como eu estava dizendo, existe uma coisa que o diabo sabia e que Davi não sabia. Que no mesmo momento em que Davi recuperou todas aquelas coisas e voltou para a sua cidade para reconstruir, Saul, o rei Saul, estava lutando a sua última batalha. E dentro de alguns dias Saul ia morrer. Sabe o que isso significa? A bênção da promessa havia chegado. E o que Davi fez? Eu vou te mostrar o que Davi fez. Mas o que o diabo queria? Queria que Davi perdesse a bênção. Sabe o que o diabo quer? Que você perca a bênção. É que você deixe de acreditar. É que você desanime a ponto de desistir. E está tão perto. Dá para sentir. Se você desiste, você perde o tempo de Deus, a visitação da bênção. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1, diz assim: depois disso, Davi perguntou ao Senhor, depois que ele recebeu a notícia da morte de Saul, algum tempinho depois, alguns dias depois: eu devo voltar para algum lugar das cidades de Judá? Olha, Davi não estava nem na terra dele. Ziclag ficava na terra dos filisteus, ele não podia voltar para a terra dele, porque ele era perseguido e queriam matar ele. Então ele faz o quê? Ele se reveste de Cristo e pergunta: eu devo voltar para a terra de Judá? E Deus responde para ele: sim, volte para a terra. E ele pergunta de novo: para que cidade eu devo ir? Deus responde para ele: vá para Hebrom. Sabe, o homem segundo o coração de Deus não é um homem que baseia as suas vitórias, as suas conquistas nos seus méritos, mas é que baseia nos méritos de Jesus. Sabe, não é um líder que está justificando o seu fracasso por causa do seu pastor, por causa do seu líder, por causa do seu supervisor, mas reconhece em Deus aquele que supre a necessidade e se reveste de Cristo, vai a Deus e faz o seu trabalho nos méritos de Jesus. E quando faz isso, ele pergunta: eu devo? E Deus diz: faça, ou diz: não faça. Eu devo ir para que cidade? E Deus diz: Hebrom, vá para Hebrom. E quando Davi chega em Hebrom, diz assim o versículo 4, olha só: então vieram os homens de Judá e fizeram o quê? Ungiram Davi, rei do povo de Judá. Quando Davi soube que os moradores de Jabes de Gileade haviam sepultado Saul. Diga assim: Saul morreu. A minha bênção chegou. Não permita que o diabo te mate, te desvie, te faça desistir ou desanimar. Não deixe que esse cansaço evolua, progrida até chegar à desistência. Porque eu quero dizer para você: a sua bênção está chegando. Quantos creem nisso? Digam amém. Fica de pé em nome de Jesus. A sua bênção está chegando. A sua bênção está chegando. Então agora vamos ao texto. 1 Samuel capítulo 30, versículos de 1 a 4. Depois desse tempo todo, Davi foi lutar uma guerra junto com seus homens, teve vitória, e diz assim: 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, Ziclag era a cidade onde Davi morava, era a cidade de Davi naquela época, viram que os amalequitas haviam invadido o Neguebe e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade. Vamos repetir isso? Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiras as mulheres de Davi,
as mulheres, todas as mulheres, as crianças e os demais bens, todos eles foram roubados, foram levados embora. E quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, com seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. Repete comigo: choraram em voz alta até não aguentar mais. Sabe, Davi voltava para sua casa depois de uma batalha. O que ele encontra quando ele volta? A sua cidade queimada, todos os seus bens roubados, suas mulheres e seus filhos levados cativos. Era uma desgraça, era algo terrível. Tudo foi saqueado. E tudo que restava para eles naquele momento era levantar a sua voz e chorar até não aguentar mais. A Bíblia diz que eles desfaleceram de tanto chorar. E Davi ficou angustiado. 1 Samuel 30, versículos 5 e 6 diz assim: as duas esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas e começaram a falar em apedrejá-lo. Repete: os homens estavam amargurados e começaram a falar em apedrejá-lo. Esse é o sinal de um homem que só fez o bem. E agora ele estava no dia mais difícil da vida dele, quando até o seu próprio povo se voltou contra ele e pegava em pedras para atacar nele. Mas sabe, existe uma virada na vida de Davi. A Bíblia diz no finalzinho assim: mas Davi encontrou forças no Senhor seu Deus. Vamos repetir isso? Mas Davi... Sabe, a prova foi tão grande que os seus homens falaram em apedrejar Davi. Mas Davi encontrou forças no Senhor. Todo mundo ali tinha motivo para desanimar, mas parece que havia um único culpado: Davi. Sabe, tem horas na vida que parece que o único culpado é você. Você é o único responsável. Tudo deu errado, a responsabilidade é sua. Tem alguém pronto para lhe apontar o dedo e para dizer que a culpa é sua. E esse tipo de situação traz para nós cansaço. E o cansaço traz para nós desânimo. Quem está me entendendo? Ajuda aí, pergunta para quem está do seu lado: você entendeu bem isso? Precisa que eu explique? De manhã eu levei quase 1h30 explicando isso. Eu não sei se o pessoal de manhã entende pior, né? Mas aqui eu só vejo gente inteligente. Dá um sorriso para quem está do seu lado e vê assim: você tem uma carinha de crente inteligente. Já falei para vocês, Deus mandou dizer para vocês, chamar vocês de igreja de multidão. Repete comigo assim: eu sou uma igreja de multidão. Mas quando a gente começa a dizer isso e demora, o que acontece? Se cansa. Eu tenho dito que nós vamos ser uma igreja que não tem pobres e nem doentes. E as pessoas criticam porque não estão vendo o resultado. E as pessoas se cansam. Sabe, mas nós nos agarramos a uma promessa. Diga promessa. Diga: eu me agarro a uma palavra. Sabe, Davi ele tinha um espírito diferente. 1 Samuel capítulo 30, versículos de 7 a 10 diz assim: então disse ao sacerdote Abiatar: traga o colete sacerdotal. E Abiatar, filho de Aimeleque, o trouxe. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei encontrá-los? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhes respondeu: sim, vá atrás deles. Certamente conseguirá recuperar tudo o que foi tomado de vocês. É a palavra de Deus. E tudo que Davi tinha. Imagina que Davi entrou na tenda sacerdotal, pediu a estola sacerdotal, pediu a túnica sacerdotal, e lá do lado de fora, se ele não tivesse uma resposta de Deus, tinha um monte de gente com pedra pronto para matar ele apedrejado. Se não fosse uma promessa, ele não teria nada, nada. E ele foi lá e Deus disse para ele: vai, persegue, você vai acompanhá-los, vai achar eles. Eu vou recuperar. Vai sim, você vai recuperar tudo que você perdeu. Sabe, tem hora que as pedradas são tão grandes, as crises são tão difíceis, que nós precisamos aprender a nos apegar a Deus. Sabe, tem que pegar aquela panelinha, a panelinha do Jean, aquela panelinha pequena do Jean, tirar o quê? O fermento, e colocar em farinha. O fermento estava solto lá fora. A revolta, a indignação dos soldados de Davi: é culpa dele, nós seguimos ele, nós acreditamos nele,
nós fizemos como ele falou, nós guerreamos as guerras dele, tudo que ele disse nós fizemos, olha para mim. E qual o resultado? O resultado foi minha família saqueada, meus bens roubados, perdi tudo num único dia, na volta de uma batalha, na volta de uma guerra. Alguém precisa ser culpado, alguém precisa ser responsabilizado. Pedra na mão, Davi era o alvo. Jesus ajuda Davi, né? Mas ajuda, você vai ver como é que isso termina. Devo perseguir? Sim, você vai recuperar, vai, certamente vai conseguir recuperar. Davi se abraçou àquela palavra. Então Davi e os seus 600 homens partiram e chegaram no ribeiro de Besor, onde ficaram ali alguns deles. Sabe, nem todos os homens de Davi conseguiram ir à guerra. Diz que cerca de 200 dele, o versículo 10 diz, 200 dos homens estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro, muito cansado. A luta foi tão grande, o desânimo que veio foi tão grande que eles não tinham mais condição de lutar. E Davi deixou eles tomando conta das bagagens. 200 dos 400 homens ficaram para trás, simplesmente tomando conta de bagagem, enquanto os demais continuaram a perseguição aos amalequitas. 400 homens liderados por Davi continuaram na perseguição aos amalequitas. Foram 13 anos, irmãos. 13 anos esperando uma bênção e uma promessa, e o resultado foi esse que eu acabei de dizer para vocês. Imagina o estado de espírito de Davi e daqueles homens, dos seus homens. Sabe, talvez hoje alguém esteja nesse estado de espírito, pronto para desistir do trabalho, porque não aguenta mais aquele chefe, não aguenta mais aquele patrão, pronto para desistir do casamento, porque não aguenta mais aquela mulher chata, que o provérbio chama de goteira pingando, não aguenta mais aquele marido grosso, e não aguenta mais, está pronto para desistir. Tem pessoas aqui que estão prontas para desistir do ministério, porque não aguenta mais a célula, porque não está tendo resultado, porque não está multiplicando, porque não está crescendo, sabe? Não aguenta mais fazer parte, aí sim, do ministério em si, sabe? Porque tem um líder que pega no pé no louvor, tem um líder que pega no pé na dança, ou seja lá onde você trabalha, e não aguenta mais, e está se sentindo culpado, está se sentindo perseguido, está se sentindo injustiçado. Esse é o sentimento que traz cansaço, esse é o sentimento que traz derrota, sabe, essa coisa é tão séria. Nós estamos chegando agora no mês de setembro, nós vamos ter Betel se importa, o culto amarelo, onde muitas pessoas estão desistindo, estão desanimadas e desistidas ao ponto de desistir da própria vida, desistir de viver, porque não aguenta mais, porque não suporta mais, porque não tem mais condição. Não aguento mais a vida porque a enfermidade não vai embora, não aguento por isso, por aquilo ou por aquilo outro. Mas eu quero dizer para você que ainda há uma esperança, diz aleluia. Está ficando muito fúnebre, né? Ainda há uma esperança, diz amém de novo. Então, mesmo que você tenha numa situação dessa, em qualquer uma dessas ou em uma outra que eu não consegui citar aqui, sabe? Está cansado de ouvir pregação, está cansado de vir no culto, está cansado de participar de reuniões, está cansado de jejuns, está cansado de oração, sabe? Está cansado de ficar muitos anos esperando que algo aconteça. Mas eu quero dizer uma coisa, a sua bênção está chegando, a sua bênção está às portas, e eu já vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Está lá no horizonte, sabe? É uma nuvenzinha do tamanho de uma mão. Está lá no horizonte. Mas eu quero dizer que esse é o sinal. A sua bênção está chegando. Não desista agora. Não desanime agora. Não volte atrás agora. Porque os desistidos não ganham, não vencem. Sabe, quando alguém vê simplesmente, quando alguém vira as costas e vai embora, sabe o que ele está fazendo? Ele está desistindo de tudo aquilo que ele já teve. Quando alguém deixa o ministério, a igreja, vai para outra igreja, quando chega lá ele vai começar de novo. Quando alguém termina um casamento, quando chega no outro casamento, vai mudar o CPF do parceiro, do cônjuge, mas vai ter que começar tudo de novo. Eu não posso falar só um pouquinho? Às vezes o sexo é bom, né? Coelho reproduz. Até em mulher estéril. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Coelho reproduz até em mulher estéril. Quem não veio ontem perdeu. Casado devia estar aqui. Aí o camarada tem problema, tem questões. Aí tem um evento de casais. Ele não vem. Por quê? Porque ele não quer ouvir o que vai ser dito. Ele prefere ficar com o seu... Hein, Jean? Não vou mexer com você, não.
Eu ia pegar o boné dele para você ver o tamanho da panela. Prefere colocar fermento lá dentro, diz misericórdia. Sabe, desiste de tudo aquilo. Meu Deus, como é que pode? Mas pode, por quê? Porque está cansado. Eu disse, Paulo trata esse cansaço como inevitável. Mas o que eu quero lhe dizer é que esse cansaço não é físico, ele é mental. Ele pode ser revertido. Diz amém. A sua bênção está chegando. Diga, minha bênção está chegando. Deus quer fortalecer você. Deus o trouxe aqui nessa noite com o propósito de te fortalecer. Sabe, o que produz cansaço na sua alma são as atitudes que nós permitimos absorver como nossas. Quer ver? Vou mostrar para vocês na Bíblia. Olha as atitudes que desanimam. Diga comigo assim, o choro de lamento. Quem já chorou aqui? Todo mundo já chorou, né? Até você, machão, fortão, grandão. Não tão grandão, mas fortão e machão. Mas quem já não teve o dia do choro? 1 Samuel, capítulo 30, versículo 4, diz assim: e lamentaram e choraram, em alta voz. Não foi um choro contido, foi um choro gritado, um choro de desespero. E lamentaram e choraram em alta voz, até não aguentar mais. Mas Davi não era assim. Davi, quando enfrentou o leão e o urso, ele não ficou chorando. Davi, quando enfrentou Golias, ele não foi choramingar. Todo mundo choramingou e disse, eu vou lutar, porque eu sou um homem de aliança, e esse incircunciso vai perecer diante do meu Deus. Mas naquele momento, o dia foi tão tenebroso, que todo mundo, até Davi, teve que chorar. Eu acho que depois ele pensou nisso, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã. Deve ter sido por isso que ele escreveu. Porque aquele dia era o dia tenebroso, era o dia do cansaço, era o dia da derrota. Ele tinha perdido tudo. Tudo, sua família, seus filhos, suas esposas, seus bens, e com também junto todos os homens, enfim, o seu exército todo de 600 homens. 13 anos lutando aquela guerra, sabe? Tem uma hora que a gente pensa em dar um basta. Chega disso, não aguento mais. Eu já vi pastores desistindo de igreja. Sabe, chega disso, não aguento mais. A única coisa que eu não vejo é político desistindo de cargo, né? Não sei por quê. Mas todos os outros já cansam. Chega, não dá mais, não quero mais saber disso. Sabe, a primeira atitude que vai alimentar o cansaço na sua vida é a atitude de desespero. Quem chora até perder as forças não está se fortalecendo, está desfalecendo, está gastando as suas forças, está emitindo um sinal de desistência. Você pode até chorar, fique em paz, todo mundo chora, mas em algum momento você vai precisar se levantar, precisa dar a volta por cima, precisa parar de se lamuriar, precisa parar com isso, dar a volta por cima e vencer, porque Deus, Ele é contigo, sabe? Não dá para ficar escondido no quarto para sempre. Não dá para ficar inventando desculpa o tempo todo. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Hoje eu estou com dor de cabeça. Amanhã eu vou estar com o sinal vermelho. E depois de amanhã o filho me cansou muito. E depois me aborreci no trabalho. E quem é casado sabe do que eu estou falando. Não dá para ficar se escondendo atrás disso. Hoje não deu para procurar emprego. Hoje está muito difícil. Eu fui até ali, mas começou a chover. Como é que eu vou saber procurar emprego na chuva? Mas eu não tenho dinheiro, né, para poder pagar a passagem do ônibus. Tem uma hora que não dá para ficar lamentando, não vai ficar chorando. Aquele choro era choro de autopiedade, sabe? Apenas tirou força de Davi e dos seus homens. Porque eu estou passando por isso? Onde é que está o meu erro? O que eu fiz da minha vida? Onde é que eu errei? Onde é que está o problema? Cadê as promessas? Termina sempre assim. Se é crente, termina assim. Cadê as promessas de Deus? Onde está Deus? Fica comigo, misericórdia. Esse choro de autopiedade só tira força. Né? Não adianta ficar se desculpando e culpando a Deus. Desculpa. Quando você se desculpa, é porque você está culpando, responsabilizando outra pessoa por aquilo que está acontecendo na sua vida. Vou lhe dizer uma coisa. Sabia se eu posso dizer, de fato? Porque já experimentei. Você pode vencer o cansaço. Não cansaço físico, esse você precisa descansar. Mas você pode vencer o cansaço emocional. De um jeito ou de outro, eu estou falando aqui pela palavra de Deus. Não estou trazendo aqui conceitos de psicanálise, nem de psicologia, nem fazendo terapia com ninguém. Mas você pode vencer o cansaço.
Porque se ninguém vencesse o cansaço, não tinha mais mundo, irmão. Não tinha sobrado ninguém. Porque em algum momento as pessoas se cansam. Não permita que esses pensamentos, que essas atitudes venham minar o poder de Deus na sua vida, na sua mente. Eu acho que você já conseguiu entender do que eu estou falando. O indivíduo se cansa quando ele está tentando se justificar. E a pessoa que se justifica quer comparecer diante de Deus nos seus méritos, nas suas desculpas e nas suas razões. E nenhum desse tipo de gente, nenhuma dessas pessoas consegue receber alguma coisa de Deus. Hoje é dia de ceia. Quando nós formos cear daqui a pouco, nós vamos estar nos revestindo de Cristo, da autoridade de Jesus, sabe? E é isso que nos faz ser aceitos por Deus. Quem está me entendendo diz amém? Então eu quero dizer que naquele panelão lá, brincadeira, naquele fogo que subia lá no sonho que eu contei para vocês outro dia, uma das coisas que precisava queimar, que nós precisamos queimar, é o fermento. E uma outra coisa que precisa ser queimado é a justiça própria. Irmão, sentir justiça própria às vezes é muito bom. Você fica curtindo aquilo. Não que você goste de ser traído, de ser abandonado, né, de alguém ficar atacando pedra em você, mas você gosta de alimentar a raiva, o ódio, ficar pensando assim, eu vou viver. Como é que é a história do mel? Quem não me ajudou, essa vitória tem sabor de mel, né? Quem não me ajudou vai ver o meu sucesso, vai se arrepender, e você fica curtindo aquilo. Quando eu vencer ele vai ver, e eu vou ser vitorioso, eu vou vencer no casamento, eu vou vencer na profissão, eu vou vencer. E aí você quer ir diante de Deus e dizer, Deus, julga a minha causa. Ô, meu, se Deus for julgar a causa de qualquer um, baseado nos méritos, não vai a lugar nenhum. Quem está me entendendo? Você entende isso? Jean foi embora, abandonou o apóstolo. E a melhor coisa que eu vi foi as costas dele indo para lá. Mas agora eis que eu vejo um bonezinho branco, uma parede preta lá no fundo, e esse é o sinal. Sabe, aquele povo, ele ficou, versículo 6 ainda, do Samuel 30, profundamente angustiado. Diga, profundamente. Não era uma angustiazinha light, era profundamente angustiado. O povo, Davi e o povo ficaram profundamente angustiados. Profundamente angustiados. Agora, os homens ficaram angustiados, mas Davi também estava angustiado. Eles não perderam sozinhos. Davi perdeu exatamente como eles perderam. E essa angústia da alma, ela é causada assim por grande sofrimento. Imagina, se coloca na posição daqueles caras, estavam lutando uma guerra do Senhor, uma guerra de Davi, e quando volta tinha perdido tudo. Então, grande sofrimento se manifesta dessa forma: desespero, profunda inquietação. E a resposta dessas situações estressantes, desses conflitos internos, é o medo, é a angústia. Esse é o resultado, angústia. Os homens a quem Davi havia ajudado tanto, os homens que Davi tinha levantado, tirado eles da derrota, tirado eles do desespero, tirado eles da amargura, agora eles estavam pegando em pedras para apedrejá-lo. Sabe, nós estamos fazendo aqui nos 22 anos de Projeto Betel, Casa de Restauração. Diz amém? Muitas pessoas já passaram por aqui, já viraram, foram embora, outros chegaram. Glória a Deus pela sua vida. E eu oro para que você seja restaurado, que a sua família seja abençoada, que você possa crescer e vencer, não apenas na sua questão pessoal, mas também ministerialmente. Então nós temos um testemunho nesse bairro. Nós temos um testemunho nas cidades adjacentes, nos bairros adjacentes, antes que alguém ouça isso e comece a... Brincando, vai tacar pedra para lá, isso aí não me afeta. Então, bairros adjacentes, nós temos um testemunho, mas tem pessoas que chegam ontem, aí chegaram aqui, começaram a se levantar, alguém deu uma posição para ele, agora ele é um intercessor, agora ele é um líder, agora ele faz parte disso, e por alguma razão, em algum motivo, que a gente muitas das vezes, na maioria das vezes, nem fica sabendo. O cara desiste e vai embora, mas ele nunca vai embora sozinho, ele convence pessoas a ir embora com ele. E eu fico pensando como é que as pessoas são convencidas por alguém que não tem um testemunho, que não tem uma história, que não tem uma vida diante da sociedade, da comunidade, e vai seguir pessoas desse tipo. Mas as pessoas fazem isso. Por quê? Porque está cheio de fermento na sua mente.
Então essa pessoa fica cheia de justiça própria, porque ela acha que ela foi injustiçada por alguma coisa, porque ela acha que foi tolhida na sua liberdade, no seu direito por alguma coisa, e aí começa a agir dessa forma, e quando age dessa forma, as pessoas que estão na igreja, os líderes dela, os pastores dela, eles ficam profundamente angustiados. Cansa, acredita em mim, isso cansa muito. E agora eles querem apedrejar Davi. Desde Adão é assim, irmão. Adão comeu a fruta, Deus mandou ele comer a fruta? Não, disse não coma, mas ele comeu. Comeu por quê? Porque Eva deu. Então a culpa é de Eva. E ele estava se justificando para Deus. Eu comi. Eu nem sabia que tinha mulher, mas o Senhor me deu uma. Ela me ofereceu, tudo que ela me dá para comer, eu como. É muito homem que é assim. Botou na mesa para mim, foi a minha mulher, eu estou comendo. É ela. Mas ele disse assim, foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher, a serpente. A serpente dançou. Sabe, as pessoas querem se justificar. A culpa é da mulher, a culpa é da serpente, mas no final a culpa acaba sendo de Deus. Diga misericórdia. É isso que a angústia faz. No final você acaba culpando a Deus pelos seus desastres. Eu falei de manhã isso. Não dá para ser rapidinho mais, né? O filho adolescente, quando ele é confrontado, quando ele é contrariado. Você que é pai sabe que mais cedo ou mais tarde você tem que contrariar seu filho. Porque se não fizer isso, vai dar ruim. E quanto mais cedo você ensina a ele que existem caminhos, né? Ensina o menino no caminho em que deve. Então, às vezes, ele quer ir para lá e você tem que contrariar ele. E quando fica contrariado, ele diz assim, mas eu não pedi para nascer. E não escolhi ser seu filho, como se a recíproca não fosse verdadeira. Por acaso você escolheu o seu filho? Tem pais aqui que talvez tivessem a oportunidade de ver o vídeo do filho com 13, com 15, com 18, com 20 anos, e assim, eu não quero isso aí não, hein? Dá para trocar? Claro, isso na moita, né? Porque se o filho não escolheu o pai, irmão, o pai também não escolheu o filho. E no final a culpa é de quem? De Deus. Percebe? Percebe como essa justiça própria, essa autopiedade, ela destrói o seu relacionamento com Deus. Isso é fermento na sua vida. Ai, mas eu estou tão cansado. Pois é. É por isso que Jesus disse, vinde a mim todos que estão o quê? Mas o que parafrasear o Newton, né? O que o encardido do crente faz? Quando ele está cansado, ele vem para Deus? Não, ele foge de Deus. Oh, meu Deus, como é que pode? Cansaço é normal, irmão. Agora, o que não é normal é você fugir de Deus por causa desse cansaço. A terceira coisa é a amargura. Eu falei do choro compulsivo, que só cansa, da angústia, e agora a amargura. É uma amargura justificada, porque a gente está sempre justificando. Então, deixa eu dizer o que é amargura. O conceito é assim, amargura é um sentimento baseado em injustiças que sofremos. Vem acompanhado de raiva e de ressentimento. Isso é amargura. Eu fui injustiçado. Ressentimento, eu acho, das coisas mais terríveis na vida de uma pessoa. Porque se você tem um dia mau, você tem um dia ruim, você sentiu aquilo, sofreu aquilo, mas eu continuar reverberando aquilo durante 1 ano, 2 anos, 30 anos, é muito cruel, é muito ruim. Mas eu fui traído por ela, ou por ele, e você escolheu perdoar, fez muito bem, mas todas as vezes que olha para ele, ou para ela, você ressente aquilo, como se tivesse acontecido naquele dia. Isso é ressentimento, isso traz amargura, isso afasta, sabe? Porque você está baseando a sua amargura na sua justiça. Eu fui injustiçado, eu fui traído, eu fui roubado. Era isso que aqueles homens estavam fazendo. Quem fica amargurado não vai demorar muito, vai achar que a culpa é de Deus, mas alguém precisa levar a culpa. Eu estou na igreja há tantos anos, mas eu não consigo prosperar. Eu estou na igreja há tantos anos, eu vejo tantas pessoas se casarem, mas não aparece a minha varoa, não aparece o meu varão. Eu estou na igreja há tantos anos, eu entrego dízimo, eu não falto a nenhuma reunião, eu vou ao discipulado, eu faço todas as campanhas, mas a minha célula não cresce. Aí o outro chegou ali, faz menos de 1 ano, mas ele veio da vala.
e logo ele cresceu e agora é líder de célula e a célula dele multiplicou 3 vezes no ano. Isso é injusto. Está errado. Tem muita injustiça nisso. O que está acontecendo com esse tipo de gente? A amargura. Ela está se sentindo injustiçada. Ela está se sentindo injustiçada por alguma coisa que não está acontecendo com ela. E por que ela está se sentindo injustiçada? Porque toda vez que você começa a pensar em quão bom você é, em quanto você já fez, em quando você começa a partir disso se comparar com outras pessoas, aquele que chegou ontem, aquele que já foi abençoado, você está baseando a sua vida em alguma coisa chamada justiça própria, no seu próprio mérito, não nos méritos de Cristo. Quem foi no evento de empresários aqui há meses atrás e ouviu o testemunho do Nelson? Nelson é grossão, nem entende muito de Bíblia, quase que eu jogo o microfone lá longe, e nem entende muito de Bíblia, mas quando ele se converteu, ele estava na vala. Desculpa, eu estou falando de você aqui, tu vai ouvir isso depois aí, me perdoe, é para o bem do povo. Ele estava na vala. E quando ele se converteu, descobriu que todas as bênçãos eram dele, ele falou, eu gosto desse negócio. Foi curado num câncer no ouvido, a sua empresa foi restaurada, a sua família foi restaurada, hoje as suas filhas estão na igreja, sabe? Hoje Deus deu para ele uma casa na região dos Lagos, ele tem uma empresa que acede aqui na Alameda. Sabe por quê? Porque ele nunca precisou pensar se ele merecia, mas ele descobriu que Deus daria para ele de graça.